Estamos de volta e acessem nosso site www.istemanaus.com.br. Bom, dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita. Bacalhau à brasileira é a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino é só bacalhau? Não, você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos. Vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco, vamos conversar com o ginecologista e mastologista, Dr. Gerson Mourão. Só conferir. Motivo maior, prazer maior é estar com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista e mastologista, que tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, sala 420, telefone 3233-2166. E nosso assunto não poderia deixar de ser o fato da mulher. Hoje nós vamos tratar de assuntos da mulher, nós vamos tratar de anticoncepcional, de contraceptivo. Isso vocês precisam saber. Muitas jovens estão iniciando as suas vidas sexuais e não têm ainda uma gama de informações por muitos motivos, aliás. Entre eles é a falta de diálogo com os pais e com as mães e a falta de conhecimento. Muito embora a internet esteja aí para ajudar, mas ainda se deixa muito a desejar. Doutor, muito obrigado pela gentileza que tem de estar conosco. E hoje, então, a mulher já tem consciência do uso da pílula, doutor? Edson, indiscutivelmente hoje a mulher moderna, vamos dizer assim, ela, além de ela ter muito mais acesso a uma variedade enorme hoje de anticoncepcionais, ela tem uma consciência maior. Porque hoje a mulher, ela sabe o que representou uma luta que aconteceu há 40 anos atrás, quando a pílula anticoncepcional foi descoberta na década de 60, justamente no momento em que acontecia a grande revolução sexual. Então, é esse fato que é marcante dentro da história da anticoncepção. Aliás, essa foi uma história realmente, eu disse, marcante, porque os problemas daquela época não era a época da camisinha, não era a época que tinha-se o hábito do uso da camisinha. Esse hábito hoje, ele já está mais latente, doutor? A mulher já tem mais consciência disso? O homem já tem mais consciência disso? Quando você vai ver a história da anticoncepção, indiscutivelmente, quem carrega realmente a anticoncepção não é o homem. É a mulher. É a mulher. Sem sombra de ela dúvida. que faz a sua laqueadura, ela que às vezes carrega a camisinha dentro da bolsa, ela, enfim. E aquela que bate no seu ombro também, ó, sem camisinha não dá, amigo. Exatamente. Vamos ficar por aqui. Exatamente. Agora, é interessante que se note o seguinte, a camisinha ela começou a ter um impacto muito maior na vida das pessoas depois da década de 70 e depois da década de 80, com o aparecimento da AIDS e com o aparecimento do HPV, que está relacionado com o câncer do colo do útero. Que, em outras palavras, para o pessoal da nossa idade, Exato. era o famoso cancro. O famoso cancro mole, cancro duro, né? É o galo de Cristo. Galo de Cristo. Exatamente. Aquelas verruguinhas, né? Era essa a história. Não, é crista de galo. Crista de galo. Crista de Perfeito, galo. perfeito. Crista de galo. E realmente, com esses acontecimentos, forçaram as pessoas a utilizar muito mais do que se utilizava no passado o uso da camisinha. Doutor, e qual é a evolução desse método da pílula? Qual é a evolução da pílula hoje, comparando essa época e comparando a época de hoje? Edson, a primeira coisa que é interessante ser colocado é que a pílula, quando ela foi descoberta, né, quer dizer, uma descoberta científica ao lado de um movimento social, talvez o maior movimento social que foi os hippies, exatamente, a década de 60. Nesse momento, só para você ter uma ideia, a quantidade de hormônios que tinham dentro de uma só pílula daquela equivaliam praticamente a quase que uma cartela da que se usa hoje em dia, a quantidade de hormônio. Isso levou com que as mulheres, um ano depois, começassem a sofrer de doenças como trombose, essas coisas todas. E isso, durante muito tempo, ficou, né,
marcado a vida das mulheres em decorrência dessas mortes. Morreram muitas mulheres por causa da anticoncepção. Mas atualmente nós conseguimos reduzir a quantidade de hormônio em 98%. E outro detalhe, nós mudamos o tipo de hormônios que hoje são usados. Então, esses são os grandes avanços que nós tivemos. Sim, mas até hoje ainda se tem algumas pessoas que comentam que a pílula pode causar câncer. Até que ponto isso é verdade? Primeira coisa, o que as pessoas não... Existem algumas coisas relacionadas à pílula que seria muito interessante que fosse hoje esclarecido. Por exemplo, existe efeito não contraceptivo da pílula, que nós chamamos. Quer dizer, ela não serve só para evitar a gestação. Por exemplo, existem pessoas que tomam pílulas para melhorar a sua pele. As pessoas que têm muita acne, melhoram a sua pele. Segunda coisa, hoje nós temos no Brasil mais ou menos 6 milhões de mulheres sofrendo de uma doença chamada endometriose. Quem toma pílula continuamente para não menstruar estaria se protegendo até certo ponto dessa doença. E não está sujeito a um câncer de colo do útero, algo parecido? Câncer de colo do útero. O que tem que ser entendido em relação ao câncer do colo do útero, definitivamente nós temos que entender isso. Não é o uso da pílula anticoncepcional, e sim porque essa pessoa teve uma relação sexual ou várias relações sexuais sem o uso da camisinha. Ela adquire o HPV e a partir daí pode ser um passo para ela desenvolver a doença. Diga-se de passagem que hoje nós temos já a vacina contra o HPV. Mas exatamente. É bom também que se lembre que esta vacina só protege a mulher do HPV. AIDS ele não protege. Então, ainda não. A camisinha continua sendo... Vamos torcer para que isso aconteça também. Não, ó, você que é jovem, você que está iniciando sua vida sexual, nada melhor do que a camisinha. As coisas de velho, deixa para as coisas de velho, mas as coisas de jovem, vamos fazer isso aí. Doutor, e a evolução? Nós falamos dessa evolução. Depois de quanto tempo se teve outras alternativas de contracepção? No decorrer desses anos todos, Edson, nós tivemos grandes evoluções. Primeiro, na diminuição da dose dos hormônios. Quer dizer, hoje, uma mulher, ela ter a trombose que ela tinha no passado, isso é muito raro. Um segundo fato muito interessante foi que existe um outro componente dentro das pílulas, que é o progesterogênio, que também hoje nós estamos na terceira geração desse tipo de hormônio. Com isso, você combinando baixas doses com esses novos progesterogênios, você pode oferecer uma qualidade de vida muito melhor para essas mulheres com o uso da pílula. Por exemplo, elas não ganham tanto peso quanto ganhavam no passado, podem melhorar a sua pele, como eu falei, pode proteger essas mulheres de doenças benignas da mama, como fibroadenomas e cisto, pode proteger as mulheres de miomas. Por outro, é importante... Aliás, esse é um capítulo à parte, né, doutor? Exatamente. Também é bom aproveitar o seu programa para anunciar uma coisa dizendo o seguinte, que pílula não está contraindicada em pessoas que têm fibroadenomas e nem para aquelas pessoas que Vamos traduzir. O que é fibroadenoma? Fibroadenoma é... Problemas cardíacos? Não. Fibroadenoma... Problemas no seio. Exato. É o tumor benigno mais frequente da mama de pessoas jovens. Onde é que está contraindicado, então, a pílula anticoncepcional? Em pessoas de trombose, em trombose, em pessoas que tiveram história na família de câncer de mama, ou quem tem algum problema, por exemplo, de hepatite ativa. Passou a fase da hepatite, está encerrada a história, ela pode. Agora, deixa eu aproveitar para colocar uma coisa que eu acho de fundamental importância. A Organização Mundial da Saúde, existe um critério hoje que você adota para fazer uso da pílula. Por exemplo, uma pessoa que, com menos de 35 anos, que não fuma, o risco dela usar a pílula é 1, pela Organização Mundial da Saúde. Se ela fumar, esse risco passa para 2. Se ela tiver mais de 35 anos e fumar, esse risco aumenta consideravelmente. Então, hoje, através desse critério, você pode selecionar que tipo de mulher pode usar determinados tipos de medicação. Isso deixa bem claro que o álcool é uma droga, mas que o cigarro é uma droga e meia, né? Exatamente. Muito pior. Doutor, a gente fica até um pouco constrangido quando a gente fala dessas maneiras de doenças como essas, que na nossa época não existiu, mas que agora é tão latente. Hoje, a vida sexual começa tão cedo, a vida sexual começa
quando num piscar de olhos você está acompanhando seu filho, sua filha, daqui a pouco, sem dar nem menos, aparece grávida, ou seu filho já iniciou uma vida sexual há muito tempo. Qual é a orientação que o senhor daria para uma jovem que está iniciando a sua vida sexual? Edson, nós temos que colocar hoje a situação do país que nós vivemos e entender o quanto a educação dentro desse país é importante e quanto a educação, só ela, pode mudar os caminhos que hoje nós estamos vivendo dentro desse país. Educação mulher, fundamental, é a base, olha, né? Isso é que é interessante. A mulher, ela conquistou, na década de 60, a grande liberdade dela deixar de ser um ser simplesmente só reprodutor, ou seja, só ter filhos, para ela entrar dentro do mercado de trabalho. E ela só conseguiu entrar dentro do mercado de trabalho via a educação. Ela estudando, ela frequentando o colégio, foi isso que eu me lembro. Se uma mulher, está provado isso estatisticamente, ela engravidar na sua adolescência, esse sonho pode ser quebrado naquele momento. E aí ela destrói uma grande história que nós tivemos de 40 anos de conquista para elas. Infelizmente. Então, esse é o conselho que eu tenho para dar. Então, a gente percebe o quê? Com essas palavras, que a educação é a base, é fundamental para tudo nas nossas vidas. E ainda tem gente que maltrata um professor ou uma professora. Mas, doutor, infelizmente nosso tempo é pequeno demais. Mas eu queria encerrar com uma coisa. Prevenir a AIDS é complicado. Qual é o método mais fácil para aqueles que estão começando a sua vida sexual, para aquelas jovens que hoje já frequentam o seu consultório com uma vida sexual ativa? Eu vou pegar a tua palavra e dizer o seguinte, que a prevenção de AIDS não tem outro caminho a não ser a camisinha. Nesse momento, é a única saída que se tem, é o uso da camisinha, não existe outra. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Não adianta pílula, não adianta vacina, não adianta... Tem que usar o quê? Camisinha. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno, gente, por um assunto tão bom e tão importante, porque nós levamos informações. E aqui eu deixo os nossos agradecimentos à Unimed, que proporciona esse momento, traz profissionais desse tipo, que pode informar, que pode orientar. Lembrando também, mais uma vez, que o Dr. Gerson Mourão tem o seu consultório no edifício Rio Negro Center, sala 420, telefone 3233-2166. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar mais uma vez conosco e te espero em outras ocasiões para tratar de outros assuntos também tão relevantes quanto esse. Parabéns aí nesse momento, Edson. Parabéns pela luta que eu sei que você tem para manter esse programa nesses anos todos, honestamente. Muito obrigado. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e no domingo, logo após o Canal Livre, na sua Band Manaus. Até lá!